quanto quiser. Esse estímulo, né, a falar desse assunto é que na década de 90, quando o professor Valdo começou a escrever o conscienciograma, ele testava muito o conscienciograma com a gente. Então ele trazia um conjunto de perguntas, assim, ainda nem formada necessariamente uma folha de avaliação, mas ele pegava algumas perguntas, datilografava, né, naquela época nem usava computador, ele datilografava aquelas coisas e aí distribuía para a gente, né? Eu pegava aquelas perguntas, as perguntas eram complexas, né? Eu olhava, mas onde o professor Valdo quer chegar com essas perguntas e tal? E estudava aquilo, mas eu não entendia muito bem ainda qual era o foco e o objetivo. O professor Valdo já estava enxergando lá na frente, né, o processo da conscienciometria, da aplicação conscienciométrica, né, tanto que depois ele escreveu 700 experimentos para ajudar a gente a entender melhor o mecanismo do conscienciograma em si. E eu não entendia por que aquelas perguntas eram tão complexas, às vezes tão difíceis da gente entender. Às vezes eu entendia todas as palavras, mas não conseguia entender o que era aquela pergunta. E hoje a gente sabe por que existe essa dificuldade, né? Existe esse aparente entrave no entendimento do conscienciograma. Porque isso não é uma compreensão do cérebro físico. O professor Valdo, pela técnica conscienciométrica que ele usou, né, ou a ideia dele, é fazer com que a gente pense como consciex. E para responder o conscienciograma, a gente tem que pensar um pouco como consciex. Porque é a consciex perguntando para a consim. Na realidade, o conscienciograma é a gente, consciex, perguntando para a gente, consim. E como a gente tem dificuldade, às vezes, de rememorar ou de trazer de volta essa psique de consciex, o conscienciograma fica complexo. Entendeu? Então, essa questão, ela é que envolve aí, e as pessoas às vezes dizem, nossa, esse negócio é difícil, eu não entendo, por que o Valdo fez isso tão complexo, era tão mais fácil ter trocado em miúdos, por que não trocou em miúdos? Então, porque se trocar em miúdos, perde esse mecanismo mais paracerebral. É isso que nós vamos discutir.